Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, quero dizer que é motivo de muita alegria poder estar aqui para adorar a Jesus junto com os irmãos e também rever alguns amigos que aprendemos a amar durante a nossa trajetória. Os irmãos sabem que eu sou filho daqui, mas já tem alguns anos ali no Rio de Janeiro. Mas sempre que posso eu ligo para alguém. Que eu não formamos conhecidos, mas amigos. Algumas pessoas que nos escutam diante de algumas dificuldades e nos aconselha também. E para mim é um prazer imenso estar aqui aprendendo com os irmãos. Eu dizia até para o nosso Júlio César, ele disse, olha, fica à vontade. Eu vim aprender, eu vim ouvir. Mas, glória a Deus pela honra que Ele tem me dado, para nós falarmos alguma coisa da parte do nosso Deus. E eu quero ficar no texto que foi lido, não nos versos que foi lido, mas no capítulo 5 de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. A começar do verso 1, estarei lendo alguns versículos. Eu acredito que o Senhor, Ele tem uma palavra para nossas vidas nessa noite. Viemos aprender a palavra de Deus, que se eu não estivesse aqui, vocês também iam aprender com o dirigente, com o seu vice, e assim Deus, Ele fala como quer. Ele leu no texto, ou no capítulo que eu lia o dia ou a tarde, quase toda. Mas eu lia o capítulo 5, verso 1, e ele leu o verso 21. Que diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Glórias a Deus. Estamos diante de um texto, como já foi dito. Eu posso tirar aqui? Vou tirar aqui, irmão, para não ficar na frente do... Estamos diante de um texto que já foi dito que é um dos maiores sermões de Jesus, o sermão de Jesus. As mensagens de Jesus, todas são profundas, porque quando nós pregamos no Antigo Testamento, a reação do texto é uma coisa. Até fazer uma aplicação para a igreja,
existe um pouco até de dificuldade, mas quando se trata já dos ensinamentos de Jesus, a simplicidade dos ensinamentos, não precisa de muita coisa, porque o texto já está explicando o texto. E Jesus aqui, ele dá início ao seu ministério, ou o ministério dos 12 apóstolos, porque se nós pegarmos o 4:18, nós vamos ver que Jesus ele estava ali às margens do rio ou do mar da Galileia, e começa a convidar agora os seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Esses são os primeiros 4 discípulos aqui nesse texto que Jesus ele convida para fazer parte do seu ministério. E depois disso Jesus vai para a Galileia, sai das margens do rio Jordão e vai para a Galileia. E ali ele começa a curar os enfermos, paralíticos, lunáticos, endemoniados. Jesus começa a fazer muitas maravilhas e curar todos que tinham ali diversas enfermidades. E da Galileia ele vai para Decápolis, Jerusalém, depois a Judeia, e dali toda a multidão ali do circunvizinhança do Rio Jordão, dessas cidades, começam a formar multidões para ouvir Jesus ensinar. E chegando aqui no capítulo 5, Jesus vendo a multidão, e viu que eles estavam desejosos de ouvir os seus ensinamentos. Alguns, bem verdades, estavam atrás de uma cura, mas outros estavam ali espantados, porque alguns entendiam já que as profecias que foram faladas a respeito de Jesus se cumpriu ali, mas a forma que Jesus ensinava prendeu a atenção do povo que lhe ouvia. E o texto vai nos dizer que Jesus, como se assentasse, convidou os seus discípulos, 4 discípulos, e começa a mostrar agora os fundamentos do Evangelho, porque nesse capítulo 5 aqui, irmãos, a Bíblia, se tivesse somente esse capítulo e nenhum outro mais, era o suficiente para nós sermos salvos. Se nós guardássemos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, não precisava de mais nada, porque este capítulo ele nos leva a um caminho de santificação. Você vê aqui que os frutos do Espírito estão todos aqui inclusos nesse capítulo. E Jesus começa agora a ensinar os seus discípulos, todos aqueles que estavam ali em volta. Quando se trata aqui de multidões, não era aproximadamente 2.000 ou 5.000. Aqui era multidões, era imensa a multidão de pessoas, porque veio gente da Galileia, gente de Decápolis, veio gente das margens do Rio Jordão. Então, de Jerusalém, então, uma grande multidão cercou Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Só que quando Jesus começa a ensinar, então parece que há uma contradição no que ele está ensinando para aquelas pessoas, principalmente para os judeus que lhe ouviam, porque o contexto aqui de Jerusalém, dos judeus, não era um contexto bom. Eles estavam debaixo de uma opressão de Roma. Eles sofriam, eles choravam, eles não tinham as promessas, porque os irmãos que estudam a Bíblia sabem que aqui havia um silêncio de 400 anos, que Deus não falava, aquele período interbíblico, aquele silêncio que Deus não usou ninguém para falar com a nação de Israel. Então já aparece João e depois aparece Jesus, pregando ali a mesma mensagem de João, só que a mensagem de Jesus era diferenciada, porque as pessoas saíam das sinagogas, diante dos ensinamentos religiosos ali dos fariseus, com aqueles cultos frios, aqueles cultos gelados, e Jesus trouxe uma mensagem agora que incendiou o coração daquelas pessoas, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem transformadora. Então, a mensagem do capítulo 5 de Mateus
é aquela mensagem que nos leva a entender que tipo de evangelho nós precisamos abraçar. Não é um evangelho fácil, não é um evangelho que se encontra em cada esquina por aí. A mensagem de Jesus era uma mensagem que ele primeiro começou de a mostrar para aquelas pessoas, que era uma mensagem de transformação, de mudança. Não era aquela questão que muitas vezes nós vimos no culto, muitas vezes entre pessoas ou no ar livre, alguém levanta a mão quando nós fazemos o convite e aquela pessoa aceita o evangelho. E alguém diz, está salvo, mas a pessoa no outro dia ainda está bebendo. Se usava droga, ainda usa droga. Se prostituía, ainda tem um amante. Então, a mensagem que Jesus estava pregando era um evangelho de renúncia, era um evangelho de cruz. Eles precisavam entender que para servir a Jesus, tinha que abandonar o pecado que lhes acompanhava. E Jesus começa agora mostrando para eles e dizendo assim: vendo Jesus a multidão, versículo 1, subiu ao monte como se assentasse, aproximou-se dele os seus discípulos e passou a lhes ensinar, e dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que Jesus não começou com outro versículo? Porque na escola de Jesus, aquele povo que Jesus estava rebanhando, eles precisavam entender que para servi-lo ele, para seguir ele, para fazer parte do povo que iria morar no reino de Deus, lá não tinha lugar para quem queria ser exaltado, soberbo, orgulhoso. Por isso que Jesus aqui diz assim: olha, bem-aventurado é os humildes. Então, para algumas pessoas, nós entendendo aqui, olhando o texto, nós vamos ver que na época existia muita gente humilde fisicamente, muita gente humilde à beira do caminho, rasgado, outros não tinham o que comer, era muita gente humilde naquela multidão, mas Jesus estava dizendo para eles, para servi-lo, eles precisavam ser humildes de espírito. A escola que Jesus estava ingressando, aquelas pessoas, eles precisavam entender que, como diz lá em Mateus capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou humilde e manso. Então, a escola de Jesus é exatamente essa. Não tem lugar para quem acha que é alguma coisa, irmão. A escola de Jesus, a igreja de Jesus, veja que o ensinamento de Jesus, o grande tinha que ser pequeno. O servo, ou melhor, o Senhor, tinha que servir ser como servo e servir as demais pessoas. O último serão os primeiros. Então, o ensinamento de Jesus, Jesus não mostrava que alguém tinha que ser primeiro, não. Para ser primeiro, tinha que ser o último. Para se exaltar ou ser exaltado, precisava se humilhar na presença dele. E não tem nada nesta vida. Não existe nada nessa vida. Guarde isso. Que nos deixa mais parecido com o diabo do que o orgulho. Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Quando ele diz: eu subirei às alturas e elevarei o meu trono acima do de Deus e serei semelhante a ele. Aí Deus disse: você vai ter que descer. E lançou ele lá no abismo. Só que essa semente que foi lançada no coração dele, ou ele guardou essa semente, quando ele foi lançado sobre a terra ou sobre o abismo, ele começou agora a semear no coração do homem. E dentro de mim, dentro de você, existe uma semente. Se nós não tivermos cuidado, ela germina e nasce. É só eu pregar melhor do que você. E alguém vem e dá uma tapa nas minhas costas, uma tapinha, e diz: só tem você.
Já ficamos, é assim, meu pai? Achando que nós somos alguma coisa. Aí de que você senta no banco e diz assim, se eu não pregar hoje, o culto não presta. Aí os irmãos dizem, irmão, se tu tivesse tido a oportunidade, o culto seria diferente hoje. E a gente começa a querer achar que somos alguma coisa. Irmão, se o Espírito Santo não estiver na nossa vida para nos dar alguma coisa para a igreja, nós não temos nada, porque nada nós somos. Eu preciso entender, irmão, se eu não cantar hoje, o culto não vai ser bom. Viu? O culto não prestou porque eu não cantei. Você acha que isso está longe, está lá fora isso aqui? Está dentro do nosso meio. Por causa da semente que o inimigo colocou no coração do homem. Então não existe nada nesta vida que nos deixe mais parecido com ele, o inimigo. A não ser o orgulho. Mas essa humildade que Jesus estava passando aqui para os irmãos é essencialmente o destronamento. Você destrona. É essencial para você destronar todo o orgulho. Quando você se humilha, desce na presença de Jesus, entende que tudo quem faz é Deus, é para a glória dele. Se eu prego para a glória, se eu canto para a glória, se eu oro e Jesus cura, é para a glória. Se eu faço alguma coisa no conjunto das irmãs, da mocidade, seja lá qual for o departamento, eu tenho que entender, Senhor, tudo é para a glória do Senhor. E quando eu inicio uma festividade, entendendo que a festa, o louvor, tudo que vai acontecer é para a glória de Deus, irmão, tudo vai dar certo. Mas quando eu penso que o meu nome tem que ser aclamado e dizer, isso é o dirigente, se não fosse o dirigente, a dirigente, nada disso funcionaria. Meu querido, isso é lei do engano para a nossa vida. Mas quando alguém falar uma palavra como essa, até mesmo sem experiência, levanta o seu dedinho para o alto e digo, a glória é para Deus, tudo é para Ele. Por isso que Jesus estava dizendo que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A dependência é de Deus, tudo é de Deus. E nós temos vendo por aí, irmão, tanta gente caindo, tanta gente fracassando, tanta gente frio, se afastou da igreja, por causa disso aqui, a soberba, o orgulho. Aí Jesus diz, olha, bem-aventurados são os humildes de espírito. Então nós não vamos perder nada, se nós começarmos a entender a palavra de Deus para nossas vidas. Versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Há um amigo nosso chamado Jairo Caio, ali de Rio Grande do Norte. Ele falou que isso aqui era aqueles lamuriantes. Esse choro aqui era lamuriante. Era alguém que gemia, alguém que nem tinha nem força mais para chorar. Só que quando Jesus prega esse versículo aqui, para o contexto que os judeus estavam vivendo, como eu disse para os irmãos, parece contradição. Por quê? Como é que eles esperavam um Messias ou um libertador? E agora aparece esse libertador dizendo que eles têm que chorar mais ainda, porque eles já estavam chorando, eles já gemiam, estavam debaixo da opressão, eram escravos. Naquela época, mesmo tendo a política, mas eles não podiam fazer o que eles queriam fazer. Eles acreditavam que um libertador se levantaria para salvar eles. Aí Jesus aparece, bem humilde, família humilde. Eles esperavam um reino de militar. Ele que eles esperavam era Jesus vir montado num cavalo branco com espada na mão, destruir todo o império romano, libertar eles e sentar no trono. Só que isso não é agora, isso é lá no futuro. Mas eles queriam naquele momento. Então quando Jesus diz para ele que bem-aventurados é os que choram, é como se ele dissesse, Senhor, estamos chorando o tempo todo.
400 anos chorando debaixo da opressão dos nossos inimigos, tu ainda manda a gente chorar. Eles não é bem-aventurados que choram. Porque quanto mais você chora, mais vocês serão consolados. Só que esse choro aqui, irmão, ele tem um duplo sentido também. É que se nós olharmos para nossas vidas hoje, parece que Cícero Nogueira que tem um hino chamado A Moda do Lenço. Quem já viu esse hino? A Moda do Lenço. Ele falava a questão que antigamente os crentes andavam com lenço. Mas hoje não anda mais. Por quê? Para chorar é difícil hoje. Os nossos cultos eram cultos pentecostais, cultos. Eu não digo pentecostal, o crente tem que correr por lá, não. Era um crente que na presença de Deus inundava o coração da igreja. E não precisava ninguém, o pregador, dizer, dá glória a Deus. Faça alguma reação de adoração, não. Porque nós já trazíamos um culto preparado da nossa casa. O nosso coração já estava queimando com a presença do Espírito Santo. E quando nós ouvíamos a mensagem de Deus, nós chorávamos na presença de Deus. Esse choro aqui é exatamente isso. É aquilo que Tiago falou lá no capítulo 4. Chorai pelas vossas misérias. Chorai pelos vossos pecados. Se nós começássemos a chorar por nós mesmos e ver como nós estamos distante hoje de Deus, que as coisas têm tomado o espaço da presença de Deus no nosso coração. Tem um negócio aí tão pequenininho que está na nossa mão constantemente, no nosso bolso, na bolsa das irmãs, na estante de alguém. Naquele momento que era o espaço da Bíblia, nós olhamos para a Bíblia e olhamos para ele. Aí daqui a pouco a natureza humana, a natureza de Adão começa a prevalecer. Aí nós esquecemos a Bíblia e vamos para ele. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Isso tem tirado o espaço da oração, tem tirado o espaço da Bíblia, tem tirado o espaço da consagração, do jejum nas nossas vidas. E nós começamos a perguntar, por que os nossos cultos estão tão frios? Nossos cultos, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. E os nossos cultos, as pessoas não entram chorando, aceitando mais o Evangelho. E os nossos ar livre, parece que só os crentes, as pessoas não saem mais para ouvir a palavra de Deus, não se aproximam mais. Não é culpa das pessoas, não é culpa da igreja, não é culpa do dirigente, não. O culpado somos nós mesmos. Se nós começarmos a chorar por nós mesmos, por isso que de bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, se eu começo a chorar agora, irmão, por mim, lamentar por mim mesmo, pode ficar certo que os nossos cultos serão diferentes. Quem está entendendo diz amém. Bem-aventurados os mansos, verso 5, porque herdarão a terra. Porque na época também eles pensavam em uma guerra, em guerrear. Eles queriam tomar à força o trono de Herodes, do imperador da época. Eles esperavam uma batalha imensa ali, muito derramamento de sangue, como era nos tempos antigos. Aí Jesus começa mostrando que o evangelho que ele veio trazer era diferente, era um evangelho aqui de cima, era um reino aqui de cima, não um reino aqui de baixo. Eles dizem, bem-aventurados são os mansos. Posso fazer uma pergunta aqui? Quem é manso aqui? Faz assim. A irmã ali diz que é mansa. Quem é manso aqui? A irmã é. Mas não fique surpreso com o que eu vou falar agora. Eu não sou manso não, irmão. Eu sou brabo. Só que tem uma diferença. Eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos autocontrole diante das nossas emoções. Em cada esquina tem alguém aí para tirarmos a paz.
no trânsito, na fila do Caixa Econômica, dentro muitas vezes da própria igreja. Sempre tem alguém para querer nos tirar a paz. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, bem-aventurados são os mansos. É aqueles que diante de determinada situação, ele entende que ele não pode perder o controle, porque ele sabe que o nome de Cristo precisa ser glorificado na sua vida. Antes de eu vir para cá, a minha casa lá no Rio de Janeiro é conjugada, chama Germinada. É uma casa assim, colada nas outras. Então é 2 paredes. E o camarada, fazendo um trabalho na casa dele, os trabalhadores dele, furou com uma talhadeira enorme. E furou, que derrubou o TV da minha casa lá e caiu, quebrou. Um televisão LED grande, quebrou. Quando eu chego em casa, eu vejo tudo quebrado. Aí eu liguei para ele, meu filho, Renato, vem cá, porque houve um incidente aqui, cara, e teus trabalhadores quebraram o TV. Quando ele chegou, ele disse, não foi eles. Aí eu mostrei a posição certinha que eles estavam do outro lado, mas não foi ele, eu não vou pagar. Irmão, na hora veio aqui, ó. Fiquei querendo aquela velha natureza querer aparecer, que eu estava com a razão, e o camarada disse na minha cara que não foi eu, ele foi eu. Aí eu disse, então foi eu que quebrei. Aí ele disse, eu não sei, mas não foi eu não vou pagar. Aí eu só disse só uma palavra. A consciência é sua. 2 horas, irmãos. O rapaz bate na minha porta, depois de 2 horas. Irmão, sim, senhor, não é evangélico ele, mas meu vizinho. Posso entrar? Eu digo, pode sim. Eles vamos sentar para conversar? Como é que a gente faz esse negócio aí? Aí ele disse, eu pesquisei, era 2001. Aí vamos fazer o seguinte, você dá 1.000 e eu dou 1.000. Como eu já não estava tão novo, ele está resolvido. Agora imagina, irmão, quando ele disse assim, não foi eu, isso aí foi você que fez isso. E aquela natureza lá do mundão, ressuscitasse ela. Porque lá na rua que eu moro tem muita gente, e as pessoas nos respeitam como servo de Deus. Eu e minha esposa, eles veem Jesus na nossa vida. Aí daqui a pouco eles olha, ó irmão. Você já entrou nos elevadores que tem aquela carinha amarelinha com riso, e em cima está dizendo assim, você está sendo? Nem pensa, irmão, que as pessoas não estão de olho em nós. Eles estão olhando para cada passo nosso. Para ver se nós pisamos em falso, através do nosso comportamento, para escandalizar o evangelho de Jesus. Só que Deus nos levantou, Deus nos escolheu para que o nome dele seja glorificado. Parece que é Mateus aqui, parece que não falha a memória, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, não é isso que fala? A questão do Jesus dizendo assim, olha, que a vossa luz resplandeça diante dos homens e que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que está... Não é Mateus capítulo 14, verso 14. Verso 16, não é isso? Verso 16. Que a vossa luz, que os homens vejam em vocês luz e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas ainda tem, irmão, não acabou não. Principalmente na Assembleia de Deus, ainda tem homens e mulheres que dão testemunho do nome do Senhor, sem deixar escândalo em canto nenhum. Se é no trabalho é uma bênção, na escola é uma bênção, na faculdade é uma bênção, na igreja é uma bênção também. E dentro de casa, que é o maior testemunho para a esposa e filhos, permanece sendo uma bênção. É aquela questão do menino, o da mulher, né?
esposo morreu. Eu vi até o pastor José Carlos de Lima falar isso. Chamaram para fazer a cerimônia. Presbítero da casa do Senhor. Mas, na hora que reuniram os pastores, disseram, olha, Deus ainda faz milagre. E quem sabe se Deus não pode ressuscitar ele? Só que a esposa estava ali com o filhinho chorando. Triste. Aí na hora que os pastores iam levantar a mão, disseram, não ore. Não ore. Já que Jesus levou, deixa. Porque se ele ressuscitar, você vai fazer um quartinho lá na sua casa, para ele morar lá. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Então que nós possamos, meus irmãos, guardar a palavra do nosso Deus em nosso coração. O verso 9, eu quero terminar com ele, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esses pacificadores, já está bem clara a expressão aqui, promotores da paz, aqueles que promovem paz, aqueles irmãos que aonde chega tem uma contenda, tem um disse-me-disse, tem uma confusãozinha ali, tem um centelho ali acendendo para criar uma chama de divisão, mas o irmão, a irmã é pacificadora. É aquela irmã, quando alguém chegou mais uma, vamos botar no grupo. Aí ela se aproxima e diz, o que é que está acontecendo? Isso e isso. Ela diz, olha, é melhor a gente orar. Isso não vai dar certo. Ela chega apagando aquele fogo, mudando a situação, porque ela é pacificadora. Ele é pacificador. Onde tem uma contenda, uma briguinha, uma carinha feia, um negócio, um grupinho se formando, ele chega ou ela chega e acaba com aquilo. Jesus nos chamou para isso, irmão. Não foi para colocar lenha no fogo, que já tem fogo. E eu vou chegar com mais lenha, é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Não. O pacificador que Jesus está falando aqui, do capítulo 5 de Mateus, é aquele que chega e resolve um problema e espalha aquela situação. Daqui a pouco tudo volta ao normal, porque ela e ele têm uma palavra de Deus, de sabedoria, para resolver a situação, porque o inimigo das nossas almas sempre vai agir dessa forma. Veja que a Bíblia diz lá, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 4 de 2 Coríntios, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza do inimigo. Quando nós estamos armados com a palavra de Deus, para desfazer qualquer altivez do inimigo, para tentar levar aquele conhecimento bom de Cristo que nós recebemos, palavra de Deus, conhecimento de Deus. Então, quando eu entendo que Deus me chamou, Jesus nos chamou para um grande propósito, cada um de nós temos um propósito. Não é porque o dirigente está aqui, não, cada um de nós fomos chamados com a função de servi-lo e servir bem. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude. Guardamos o capítulo 5 de Mateus, esses 4 versículos que eu li aqui. Se nós guardarmos a palavra de Deus, com certeza, irmão, com certeza, seremos melhores. Tempo passa, mas você não passa. Já viu o tempo passar? 35 anos de crente, outro está 40. Aí alguém se encontra com você e diz, irmã, você ainda é a mesma. Você não mudou nada.
O corpo externo se deteriorou, se desgastou por causa da caminhada, mas o espírito está renovado, o homem interior está renovado diante da presença de Deus. Sempre aquela pessoa da hora para ter um problema difícil dentro da casa de Deus. Se cada um de nós tomar a nossa posição diante de Deus, menos problemas virá para o dirigente da congregação. Mas eu preciso entender que o evangelho que nós abraçamos é um evangelho de transformação. De dia após dia, nós precisamos ser transformados na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe as suas vidas. Ore por mim, ore pela minha esposa. Estaremos retornando no dia 24. Minha esposa ela não pôde vir, porque ela está com problema de saúde. Tem aquele problema de artrose, as irmãs, mais do que nos homens. E ela tem 54 anos, mas ela já está com um problema muito sério. E ela tem dificuldade, fez vários exames essa semana, mas ore para que Deus possa curá-la, fazer um milagre. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer pela vida do nosso presbítero e pela vida dos irmãos e da igreja. Amém.